Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da tese intitulada Percepção Pública da Ciência e da Tecnologia dos Medicamentos, Subsídios para o Ensino de Ciências, da autora Vanessa Pedrancini, publicada em 2015. Nesse vídeo eu vou contextualizar a obra, depois eu vou tratar das seções dela. A tese é dividida com a apresentação, o capítulo sobre tecnociência, o capítulo sobre percepção pública da ciência e tecnologia, o capítulo de metodologia, o capítulo de resultados, análise e discussão e o capítulo final de conclusão. Para navegar entre as diferentes seções desse trabalho, é só clicar nos links que estão na descrição, que eles vão mandar direto para cada lugar. Ao longo do trabalho são apresentados alguns gráficos e tabelas que eu deixei por pouco tempo, mas se você quiser ver com detalhes é só pausar para olhar o que precisar. A pesquisa dessa tese é de autoria da Vanessa Diana Pedrancini e foi orientada pelos professores doutores Washington Luiz Pacheco de Carvalho e Heraldo Schunk da Silva. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências da Unesp. Ela foi publicada no ano de 2015. No resumo, a autora traz sucintamente o objeto de pesquisa, os objetivos, a metodologia, os resultados e a discussão. O objeto da pesquisa foi a percepção pública da ciência e tecnologia relacionada à questão dos medicamentos. Foi aplicado um questionário com 551 inquiridos na cidade de Maringá, estado do Paraná. Os dois objetivos gerais da pesquisa foram, em primeiro lugar, compreender a percepção pública acerca da ciência e tecnologia em relação aos medicamentos para subsidiar o ensino de ciências. E o segundo objetivo geral foi elaborar um instrumento de pesquisa quantitativo direcionado ao primeiro objetivo, ou seja, um questionário. Desse modo, o questionário tinha os seguintes focos: a valoração conferida pelos medicamentos como aplicação útil para a solução de problemas e melhoria da qualidade de vida das pessoas, a confiança na ciência e tecnologia dos medicamentos e a percepção dos riscos envolvidos, o grau de informação e o grau de interesse das pessoas em relação aos medicamentos e quais eram as fontes mais utilizadas pelos sujeitos para se informarem sobre os medicamentos. Dentre os principais resultados relacionados a esses aspectos, a autora apontou a cultura predominante de valorização dos conhecimentos e produtos científicos, uma visão positivista e salvacionista da ciência e tecnologia, mas não de forma extrema, um interesse relativamente alto e um grau de informação relativamente alto também, mas não correlatos, e foi apontada a internet como principal fonte de informação das pessoas. A partir do que foi aferido, foi possível concluir que o maior responsável pela percepção pública de ciência e tecnologia sobre medicamentos é uma cultura científica veiculada pela mídia. Foi possível perceber que existe uma necessidade urgente de promover um ensino de ciências que seja de fato voltado à análise crítica das relações CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, e focado também na alfabetização científica. Para isso, um meio potencialmente interessante é o uso de questões sociocientíficas, e além disso, focar na mediação docente, na interação educador-educando e educando-educando, nas metodologias diversificadas e numa formação para a cidadania. Sobre o questionário, a autora concluiu que o instrumento foi bem eficiente. Entretanto, ele envolve diversas etapas que precisam ser muito bem estruturadas para que sejam validadas estatisticamente. Na primeira sessão, intitulada Apresentação, a autora traz a problemática da pesquisa, introduz o conceito sobre percepção pública de ciência e tecnologia, traz as questões de pesquisa, aborda a questão do questionário, introduz a questão do ensino de ciências, apresenta os objetivos e a tese principal,
e, por fim, traz um delineamento do contexto da pesquisa. A autora aponta que, por um lado, a ciência e tecnologia é bastante importante para a vida social contemporânea, entretanto, existe um processo de desmistificação da ciência. Por conta disso, ela considera que a percepção pública sobre ciência e tecnologia é crucial para as decisões que são tomadas individualmente e coletivamente pelas pessoas. A autora ressalta a importância dos indicadores sobre a percepção pública de ciência e tecnologia, também da cultura científica e na participação das pessoas nas tomadas de decisão e resolução de problemas. Essa importância está relacionada com o uso dos indicadores para direcionar a gestão de políticas públicas sobre ciência e tecnologia e também para alimentar projetos e programas de divulgação científica. Na percepção da autora, essas políticas públicas têm que estar direcionadas à democratização do conhecimento, à compreensão de mundo, à participação democrática das pessoas nas tomadas de decisão coletivas, à ampliação de oportunidades pessoais, sociais ou profissionais e também a questão da alfabetização científica. E é justamente a questão da alfabetização científica que é o ponto de intersecção dessa questão com o ensino de ciências. Se esses indicadores forem bem direcionados para a questão do ensino de ciências, eles vão poder alimentar políticas e processos de formação de professores, produção de materiais didáticos, reformulação de currículos, construção de laboratórios escolares e de acesso à internet na escola e também estimular o desenvolvimento de eventos científicos dentro da educação básica. Por outro lado, a autora aponta que existe uma defasagem nas pesquisas sobre percepção pública de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Mais para frente no trabalho, ela vai abordar 5 casos de pesquisas desse tipo, sendo 3 iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia e 2 iniciativas de um pesquisador chamado Carlos Vogt. Apesar da qualidade e da importância delas, a autora aponta alguns problemas, como a descontinuidade temporal e a falta de padronização das metodologias. Tudo isso culmina numa dificuldade de comparação entre as pesquisas e, por consequência, uma dificuldade de alinhamento com políticas públicas de ciência e tecnologia. Além disso, nenhuma dessas pesquisas envolve uma relação explícita com a questão do ensino de ciências. Sobre as pesquisas citadas, normalmente elas abordaram os aspectos de levantamento de interesse, grau de informação, visões e conhecimento da população em relação a temas científicos. Além disso, a autora também aponta que existem outras pesquisas com temas específicos, por exemplo, biotecnologia, meio ambiente, transgênicos. Em contrapartida, ela aponta que não existem pesquisas que abordam aplicações diretas da ciência e tecnologia no cotidiano das pessoas. Por exemplo, o caso dos medicamentos. Para orientar o desenvolvimento da pesquisa, a autora levantou as seguintes questões. Como a população percebe os possíveis impactos, riscos e benefícios dos medicamentos em suas vidas? Quais são suas expectativas, inquietações e restrições em relação a essa aplicação da ciência e tecnologia? Conhecem as aplicações, implicações e limites desse desenvolvimento científico e tecnológico? Reconhecem os interesses econômicos, políticos, militares, culturais, etc., que influenciam na produção, inovação e comercialização dos medicamentos? Confiam nos conhecimentos científicos e tecnológicos empregados na produção dos medicamentos? Especificamente em relação à questão educacional, o nível de escolaridade interfere na percepção pública sobre os medicamentos? De que forma a percepção pública pode trazer subsídios ao ensino de ciências? A necessidade de criação de um questionário próprio se deu pelo fato da ausência de um instrumento de pesquisa que pudesse desencadear essa investigação. Isso consiste num desafio por 2 razões. Primeiro, a complexidade das relações ciência, tecnologia e sociedade. Segundo, a falta de tradição na pesquisa e ensino de ciências e em pesquisas quantitativas. Nas ciências sociais, a informação verbal é uma das principais formas de obtenção de resultado.
Apesar disso, parte das pesquisas dá pouca atenção à construção dessas perguntas. Existem inúmeros fatores que precisam ser levados em conta, como por exemplo, vocabulário, possibilidade de interpretação equivocada, instabilidade de hábitos e atitudes, crenças e opiniões das pessoas, relações entre o que elas dizem que fazem e o que elas fazem de fato, dificuldade de perguntas factuais, o formato da questão, a sequência das perguntas, a ordem das opções de resposta, o contexto das pesquisas e dos entrevistados. A autora aponta que o ato de perguntar envolve complexas relações que são de ordem sociológica, psicológica e linguística. Em relação ao ensino de ciências, a autora defende a perspectiva da alfabetização científica. Essa defesa se deve ao fato de que ela considera que o ensino tradicional não contribui para a formação efetiva, reflexiva e crítica em relação às questões de ciência e tecnologia. A perspectiva da alfabetização científica se relaciona com um conjunto de conhecimentos que vão facilitar a leitura e a compreensão de mundo, e mais além do que só compreender, entender a necessidade de transformar esse mundo. A ausência dessa visão contextualizada se torna um obstáculo na vida cotidiana das pessoas na hora de tomar decisões e também se torna um obstáculo na questão do desenvolvimento social. O ensino tradicional descontextualizado vai trazer muitas visões distorcidas, como uma visão aproblemática, ahistórica, uma ideia dogmática de ciência, uma ideia de ciência socialmente neutra. E é importante ressaltar que essas visões distorcidas estão em vigor, inclusive entre professores da educação básica e do ensino superior. Retomando os objetivos gerais, o primeiro era de compreender a percepção pública de ciência e tecnologia dos medicamentos para subsidiar o ensino de ciências e, em segundo lugar, construir um questionário como instrumento efetivo para essa investigação quantitativa. Para isso, foram traçados os vários objetivos específicos apresentados a seguir. A partir deles, foi redigida a seguinte tese: ao se utilizar um instrumento de pesquisa validado, é possível constatar que o nível de escolaridade dos inquiridos pouco ou nada influencia na percepção pública acerca da ciência e tecnologia dos medicamentos, nos seus vários âmbitos, visto que o ensino de ciências atualmente é insuficiente para promover a aprendizagem que ultrapasse a abrangência conceitual, não possibilitando a compreensão crítica e consciente acerca dos medicamentos e de outras aplicações da ciência e tecnologia presentes em nosso dia a dia. O contexto da pesquisa foi na cidade de Maringá, estado do Paraná. A justificativa para essa escolha foi que essa é uma cidade de porte médio com intenso desenvolvimento social, humano, econômico e científico-tecnológico. A população dessa cidade é formadora de opinião no interior do Paraná. Além disso, eles têm contato intenso com a questão dos medicamentos. Isso porque eles são um polo regional de atendimento médico hospitalar e a terceira cidade do estado com mais farmácias. O primeiro capítulo da obra é intitulado Características do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade moderna e suas implicações para a educação científica. Nesse capítulo, a autora traz um pouco sobre a ciência e tecnologia e a crítica pós-moderna em cima dela. Ela também aborda a mercantilização da ciência e tecnologia e, por fim, aborda a questão da educação científica. A primeira seção desse primeiro capítulo é intitulada Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Crítica Pós-Moderna à Ciência. Aqui, a autora traz os valores ideais almejados na ciência e na tecnologia e a contraposição a essa situação ideal a partir da impregnação de valores não cognitivos no processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e a crítica pós-moderna à ciência, são usados os seguintes autores como referência. Nesse contexto, se considera que a cultura moderna
é embasada na questão da racionalidade instrumental. A ciência é vista como um meio de compreensão superior do mundo e vai embasar todo o progresso material da sociedade. Por conta disso, a ciência vai ter um enorme poder de persuasão. A autora cita vários exemplos onde isso é perceptível: a questão dos tratamentos de doenças, das indústrias, da produção de alimentos, da solução de diferentes problemas ambientais, de saúde ou sociais, entre outras coisas. Em contraposição, a ciência também é alvo de diversas críticas. Parte delas está relacionada à subordinação da ciência aos interesses econômicos e neoliberais. É possível notar que o progresso científico e tecnológico é impregnado de valores sociais e morais que vão comprometer os valores ideais da ciência de imparcialidade, neutralidade e autonomia. A ciência não pode ser independente do meio social porque ela faz parte da sociedade, então ela vai ser influenciada pela sociedade, pela cultura, pela política, pela economia. Dentre os valores ideais da ciência, se cita em primeiro plano a imparcialidade, a autonomia e a neutralidade. Além deles, a autora aponta a questão da integridade, legitimação, prestígio e a valoração universal dos conhecimentos científicos. De fato, para um conhecimento ser incluído no rol de conhecimentos científicos, ele precisa ser dotado de um alto grau de valores cognitivos, rigorosos padrões de avaliação e julgamento crítico dos dados empíricos e ser confrontado com teorias científicas já aceitas. Só passando por esse crivo rigoroso da comunidade científica é que ele é validado e legitimado de forma consensual. Por outro lado, o que a análise dos processos reais de desenvolvimento científico mostram é que a imparcialidade, a neutralidade e a autonomia são efetivamente ignoradas. O paradigma pós-moderno parte do princípio de que as teorias científicas são construções sociais, portanto, elas sofrem inerentemente influência dos valores particulares externos do contexto e das pessoas que fazem parte dessas construções. A ciência não possui uma autonomia verdadeira porque ela está subordinada a interesses econômicos, militares, políticos, interesses do mercado e do capital, do que vai financiar ela de fato. Como exemplo, é possível citar as empresas agrícolas, a indústria eletrônica, a indústria farmacêutica. Essa interferência vai acontecer por vários caminhos. Um deles é a interferência na seleção de estratégias e escolha dos dados empíricos que vão fundar as teorias. Mais além, os efeitos negativos ou outras alternativas que não alimentem os interesses em questão vão ser suprimidos. As consequências de certos desenvolvimentos científicos e tecnológicos também vai ser suprimida. E por fim, é inquestionável que existe uma total desigualdade da distribuição dos benefícios científicos, ou seja, eles não vão ser usufruídos por toda a população. Além disso, o desenvolvimento científico da maneira como ocorre está impregnado de valores dependentes da ideologia da qual ele está inserido. A ciência focaliza totalmente em ampliar a capacidade de controlar e transformar a natureza. Os valores neoliberais do individualismo, do lucro e da propriedade particular também estão permeando todos os produtos científicos e as aplicações tecnológicas que a gente vive hoje em dia. Dessa maneira, é pouco perceptível produtos científicos e tecnológicos que tenham em si uma postura de reciprocidade, de mutualidade, de respeito, de bem coletivo. Além da autonomia, a imparcialidade também é considerada pela autora como irrealizável por conta dos seguintes motivos. Em primeiro lugar, os dados são subdeterminados pela teoria. Assim, não é possível confirmar se uma teoria realmente representa o mundo como ele é. Nesse contexto, alguns dados vão ser suprimidos e outros vão ser selecionados. Os selecionados refletem as exigências do processo de pesquisa, os preconceitos, certos valores carregados pelos seus autores, e, portanto, os valores vão funcionar como critério de escolha dos dados.
Em relação à invulnerabilidade, isso significa que a teoria é protegida do falseamento, uma das importantes etapas de validação do conhecimento científico. O processo funciona desse jeito. As predições são derivadas das teorias e das hipóteses, mas caso uma hipótese seja considerada falsa, ela é substituída por outra até que se consiga chegar a uma hipótese que confirma a predição. Por fim, em relação à incomensurabilidade, a gente precisa trazer o conceito de paradigma. Dentre os inúmeros significados, vamos partir da ideia de padrão sociocultural de pensamento científico. O paradigma vai ser responsável pela definição de estratégia de restrição e de seleção da pesquisa, e ele também vai ser responsável pela aceitação e pela rejeição das teorias. Assim, teorias formuladas por paradigmas diferentes não possuem categorias comuns e não conseguem dialogar entre si. Nesse contexto todo, nota-se uma dificuldade de separação dos valores cognitivos e valores sociais e morais, tanto nos conhecimentos científicos como nas aplicações tecnológicas. O autor Hugh Gleiss aponta que na ciência não obtemos representações do mundo tal como ele é, mas sim uma imagem da qual, em certa medida, incide em nossa presença e nossos valores. Esse autor também levanta 3 momentos-chave de atuação dos valores não cognitivos no processo científico. O momento de adoção da estratégia ou da metodologia, o momento de aceitação das teorias e o momento de aplicação do conhecimento científico. Para se contrapor a essa interferência de valores ou minimizar essa interferência de valores, pois não é impossível eliminar isso completamente, o autor aponta a necessidade de um pluralismo metodológico, a utilização de fato do conhecimento científico, uma crítica a pesquisas baseadas numa abordagem descontextualizada e o enfrentamento ativo da subordinação a esses interesses específicos, principalmente relacionados à questão de lucro, poder, capital, controle. A seção seguinte do primeiro capítulo é chamada Tecnociência e a Mercantilização da Ciência, o exemplo dos medicamentos. Nessa seção, a autora traz a discussão sobre a tecnociência e o neoliberalismo e depois se aprofunda no exemplo mais específico da indústria farmacêutica. Para essa discussão, são usados os seguintes autores. Para a autora, tanto o sucesso quanto a valorização da ciência no senso comum atual tem a ver com as contribuições que a tecnologia traz para as pessoas, principalmente em relação à questão da ampliação de bem-estar. Ou seja, o foco é no subproduto da tecnologia, não no conhecimento científico em si. Esse subproduto é inclusive o principal motivo que direciona o financiamento das pesquisas, tanto de origem pública quanto de origem privada. Esse processo é denominado tecnologização, ou seja, é dado um maior valor ao resultado material instrumental e não um valor ao conhecimento científico como um fim em si mesmo. Novamente alinhado com a perspectiva liberal e capitalista, existe uma supervalorização da prática de controle, tanto do ambiente quanto da sociedade. Dado esse pragmatismo, essa importância ao subproduto tecnológico, o vínculo entre ciência e tecnologia é cada vez mais estreito. A prática científica é cada vez mais direcionada, na verdade, à produção de inovações tecnológicas. Isso chega a um extremo de tornar a ciência e a tecnologia como uma coisa só, daí o nome tecnociência. Além da influência pragmática de produção material, o neoliberalismo também influencia com outros valores o financiamento e desenvolvimento das pesquisas. Nesse contexto, são privilegiadas as pesquisas que vão gerar um retorno financeiro rentável. Assim, elas vão atender aos interesses de mercado. Isso significa que nem sempre as produções científicas vão estar preocupadas em resolver problemas da sociedade contemporânea de fato. Muitas demandas vão ser negligenciadas por não serem lucrativas e, por outro lado, muitas produções inúteis para a resolução dessas demandas vão ser produzidas porque elas vão ser lucrativas.
A indústria farmacêutica é um grande exemplo disso. Não há como negar as enormes contribuições dessa indústria para o bem-estar, tanto na produção de medicamentos quanto na produção de curas, que melhoram a expectativa e a qualidade de vida da população. Por outro lado, é muito forte a influência do interesse privado nessa produção. Isso fere os princípios de imparcialidade, neutralidade e autonomia almejados numa ciência ideal. Em relação a isso, é possível apontar a questão dos preços excessivos e lucro arbitrário, todo o jogo e especulação que há por trás da questão das patentes e das drogas de imitação, a denúncia sobre as doenças que são negligenciadas por não serem lucrativas, a alteração do conceito de doença, a manutenção de doenças e a pouca atenção dada na pesquisa aos riscos e aos modelos alternativos de tratamento. A questão da lucratividade excessiva fica escancarada em alguns dados da década de 90 e dos anos 2000. No início daquela década, o Centro de Estudo de Empresas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas indicou que a indústria farmacêutica possuía a maior margem de lucro bruto do país. Uma matéria da revista Exame sobre as 500 maiores empresas mostrou que a rentabilidade da indústria farmacêutica era 15,3% superior nos 15 maiores laboratórios do Brasil. Do início ao final da década de 90, houve um aumento de 3,4 bilhões de dólares para 10,3 bilhões de dólares nesse valor. Mais recentemente, no ano de 2012, o lucro anual desse setor variou de 108 milhões de dólares a 152,4 milhões de dólares por empresa. Isso significa 30,9% de rentabilidade. Nos Estados Unidos não é diferente. Lá, por mais de 2 décadas, a indústria farmacêutica foi apontada como o setor mais lucrativo. A disparidade é tão grande que na lista das 500 empresas mais lucrativas, os 10 maiores laboratórios, sozinhos, lucraram mais do que as outras 490 empresas daquela lista. A questão das patentes está relacionada com a exclusividade de produção e comercialização. Nos anos 2000 foi realizado no Brasil uma CPI dos medicamentos. Essa CPI denunciou que aqui os preços praticados eram bastante abusivos, pois eram comparados com os mesmos medicamentos em outros países, nos Estados Unidos no caso. Além disso, nem sempre as patentes estão relacionadas com uma verdadeira inovação. O que é feito ao contrário é uma pequena variação na composição dos medicamentos para resultar numa nova patente e manter a exclusividade sobre um certo produto que já tem um alto índice de venda. Isso é um artifício para prolongar a vida útil dessas patentes, uma vez que quando a patente vence, aí é possível fazer um medicamento genérico ou para se praticar um preço mais justo de venda. Uma pesquisa da FDA, agência estadunidense semelhante à Anvisa, mostrou que de 98 a 2002, 77% das 415 novas drogas que foram apresentadas no mercado, na verdade eram medicamentos de imitação, ou seja, pequenas variações de medicamentos já existentes. Esse artifício não é novidade, uma vez que dentre a década de 50 e 60, 10% dos 444 novos produtos eram realmente inovadores. Os restos eram pequenas variações de composição. Uma vez que a indústria dos medicamentos está relacionada com os interesses de lucratividade, o foco nem sempre é a cura e tratamento de fato. Os laboratórios privilegiam as drogas que já têm uma alta venda. O foco é nas doenças comuns e que precisam do consumo do medicamento ao longo da vida inteira da pessoa. É o caso do colesterol, da pressão alta, da depressão, insônia, entre outros. Em contraposição, as doenças que são raras, ou passageiras, ou são letais, não vão ser do interesse dos laboratórios. Isso é acentuado ainda quando são doenças que atingem a população pobre que não é consumidora desses produtos. Para piorar, muitas condições normais da humanidade são tratadas como doenças para que se venha um medicamento em cima dela. Podem ser citados como exemplos as decorrências naturais do processo de envelhecimento, variações relativamente normais de humor e comportamento,
como um grau normal e passageiro de ansiedade, insônia, de dispersão e até um déficit de atenção natural em crianças. Enfim, a produção de medicamentos visa muitas vezes a manutenção da doença e não a sua cura. Isso vai garantir um mercado consumidor constante ao longo de anos ou décadas. Esse enviesamento das pesquisas ocorre através do financiamento. As instituições privadas que patrocinam as pesquisas vão querer os seus interesses satisfeitos. Assim, os ensaios clínicos descontextualizados que são realizados privilegiam apenas a legitimação da doença e também usam de alguns artifícios para tentar minimizar os efeitos colaterais. Uma possibilidade é fazer a pesquisa comparando o efeito de um medicamento com algum placebo que já não daria efeito nenhum. Não se compara o efeito do medicamento com outros produtos já existentes, nem com outros tratamentos alternativos. Quando se usa outros medicamentos, a dose é diminuída para forçar um resultado pior da droga comparada. Em muitos casos também se usam pessoas jovens para fazer esses testes, porque os efeitos colaterais vão ser menos perceptíveis nelas. Mesmo assim, os efeitos colaterais e as implicações negativas às vezes são suprimidos. A última seção do primeiro capítulo é intitulada A Relevância para a Educação Científica. Nela, a autora trata a questão da perspectiva CTSA, da legislação educacional, da alfabetização científica, das questões sociocientíficas e a relação da percepção pública da ciência e tecnologia com a educação científica. São usados os seguintes autores como referência. A perspectiva CTSA para a educação, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, considera que a ciência é um empreendimento social. Assim, os conhecimentos científicos e produtos tecnológicos são relacionados com aspectos políticos, econômicos e culturais da sua construção. Portanto, é necessária uma reflexão e uma discussão crítica sobre esses fatores e a influência deles nos conhecimentos científicos. Mais além, a perspectiva CTSA almeja alguns objetivos para a educação, dentre eles o desenvolvimento sustentável, a tomada de decisões, o raciocínio moral e ético, as dimensões políticas e pessoais, a reconstrução sociocrítica e a ação e natureza da ciência. Essa perspectiva entra em harmonia com o que está previsto na legislação sobre a educação brasileira. A LDB de 96 prevê que a educação estimule um vínculo com a prática social dos indivíduos, foque na formação para a cidadania e na participação ativa e crítica dos indivíduos educados na sociedade. O artigo 43º apresenta alguns desses objetivos. Os PCN também se alinham com a perspectiva CTSA. Alguns dos objetivos do ensino de ciências na etapa do ensino fundamental são a participação no meio social, a atitude crítica e a compreensão da realidade por meio da ciência. Já no ensino médio, se objetiva as intervenções e julgamentos práticos, o entendimento de equipamentos e procedimentos técnicos, a avaliação das aplicações e implicações da tecnologia e a formação para a cidadania e vida profissional dos indivíduos. A perspectiva CTSA também faz parte da alfabetização científica. Essa perspectiva é um dos eixos da alfabetização científica, junto com o segundo eixo de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, e o terceiro eixo de natureza da atividade científica e dos fatores éticos e políticos que são incorporados nessa atividade. A alfabetização científica almeja não só a compreensão dos conceitos, mas também a utilização deles para o entendimento de situações cotidianas. Além disso, engloba a reflexão e análise crítica dos problemas que envolvem a ciência e tecnologia, prevê o reconhecimento e avaliação dessas implicações ao ambiente e também a resolução de dificuldades da vida cotidiana. Algumas ações que a autora aponta para operacionalizar isso são as seguintes: seriação, organização e classificação de informações, raciocínio lógico e proposicional, levantamento, teste, justificativa, previsão e explicação de hipóteses,
articulação de ideias, investigação, argumentação, leitura e escrita, problematização, criação e atuação. Alguns dos indicadores de que esse processo está sendo efetivado no ensino-aprendizagem são os seguintes. Quando o estudante é capaz de responder e formular perguntas coerentes e argumentativas, quando ele faz uso de ferramentas disponíveis, quando são desenvolvidas as habilidades comunicativas, quando ocorre uma defesa dialógica de posicionamento, quando acontece uma participação ativa, quando são evidenciados os usos de expressões científicas e quando é realizada a investigação científica de fato. Existem múltiplas abordagens baseadas na perspectiva TSA, mas uma delas, de ordem mais problematizadora, são as questões sociocientíficas. Essas questões são problematizadoras porque elas contemplam contradições, conexões e múltiplas perspectivas em relação a determinados assuntos da ciência e da tecnologia. Alguns dos elementos que caracterizam o assunto como uma questão sociocientífica são os seguintes: ter uma base científica, ter impacto na sociedade, estar relacionado com a formação de opinião e escolhas pessoais e sociais, ser um assunto frequente na mídia, mas sempre apresentado de forma incompleta ou distorcida, ser um assunto conflitante, ser um assunto que interfere na escala local, nacional e global, estar relacionado com a avaliação de custo-benefício e riscos-valores, em diversos momentos está relacionado com a análise ambiental e com a questão do desenvolvimento sustentável e sempre permear a questão dos valores e raciocínio éticos. Alguns exemplos desse tema trazidos pela autora são o DDT, a energia nuclear, os resíduos radioativos, os CFCs, a questão do aquecimento global e os transgênicos. A autora defende a abordagem das questões sociocientíficas porque ela tem várias potencialidades para o ensino de ciências. Dentre elas, a contextualização e significação dos conhecimentos, o estímulo da interação social e das discussões científicas, o estímulo da formação de capacidades cognitivas e sociais, o direcionamento para a investigação, busca e construção de conhecimentos e o alinhamento com a formação para a cidadania. Além disso, também é possível apontar a interdisciplinaridade inerente desse assunto, o questionamento crítico dos mitos acerca da ciência, a capacidade de posicionamento e atuação, as inquietações acerca da realidade social e a importância da escola na vida do educando. Retomando a discussão trazida na sessão sobre percepção pública de ciência e tecnologia, a autora considera que o ensino tradicional não tem promovido a alfabetização científica. Assim, esse ensino não consegue superar a cultura científica tradicional que se instala na população. Em relação à questão da cultura científica, a autora traz a representação de Vogt e Polino sobre esse conceito. Sucintamente, a cultura científica passa por 4 etapas ao longo da sociedade. Ela se inicia na produção e difusão interna do conhecimento científico dentro da comunidade científica. Quando é reconhecido, passa para o ensino de ciências e formação de cientistas em nível superior e nível básico. Depois se expande para a educação não formal e informal, primeiro para a população em contexto educacional, mas depois para toda a população. Vale ressaltar que a alfabetização científica é diferente da cultura científica. A alfabetização está centrada no indivíduo, no processo de aprendizagem individual. Já a cultura científica é uma análise do movimento do conhecimento científico ao longo da sociedade. Apesar de distintos, existe uma relação entre alfabetização e cultura científica. Ambos se relacionam com a questão da percepção pública de ciência e tecnologia também. Dentre essas relações, a autora aponta os avanços para a análise e avaliação das duas em relação às percepções, a promoção de reformas educativas baseadas nos indicadores dessa percepção, fato que é subutilizado nesse contexto especificamente.
A autora considera que os indicadores da percepção pública de ciência e tecnologia precisariam retroalimentar as reflexões sobre o ensino de ciências, tanto no âmbito da pesquisa quanto no âmbito da prática e no âmbito das reformas educacionais também. Isso poderia retroalimentar as reformas curriculares, as perspectivas de ensino, as perspectivas formativas de professores, entre outras coisas. O segundo capítulo da tese tem como título Percepção Pública da Ciência e Tecnologia, uma revisão metodológica e resultados obtidos pelas investigações realizadas no Brasil. Nesse capítulo, a autora traz 5 casos de pesquisas em larga escala e faz uma análise dos limites e dos avanços trazidos por ela. Além do uso de diferentes autores para discutir esse assunto, a autora também traz pesquisas institucionais, como da National Scientific Foundation, dos Estados Unidos, a European Commission, da Europa, a Rede Ibero-Americana de Ciência e Tecnologia, a Organização de Estados Ibero-Americanos e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. De acordo com a autora, as pesquisas de percepção pública de ciência e tecnologia em larga escala começaram na década de 70. O primeiro exemplo foi dos Estados Unidos, em 72, e depois um caso em 77 envolvendo a pesquisa sobre esse assunto na Europa. Na década de 80, esse tipo de pesquisa se expandiu devido ao surgimento de institutos responsáveis exclusivamente por pesquisar as percepções públicas de ciência e tecnologia. Atualmente, boa parte dessas pesquisas é realizada nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a gente tem a Inglaterra nesse ranking, seguida do Canadá, da Austrália e, por fim, a Alemanha. Por outro lado, a América Latina ainda está numa etapa bem inicial disso. A autora traz como exemplo a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a Rede Ibero-Americana de Ciência e Tecnologia. Além disso, o pesquisador Carlos Vogt, da Universidade de Campinas, através do LabJOR, Laboratório de Jornalismo, também desenvolveu diferentes pesquisas sobre esse assunto. Na tese, a autora traz 5 casos para serem analisados de forma mais profunda. Uma pesquisa realizada em 1987, outra em 2003, a próxima em 2006, o quarto caso em 2007 e o quinto caso em 2010. Todas essas análises foram sistematizadas num quadro síntese. O caso estreante no Brasil de pesquisas desse tipo foi no ano de 1987. Isso foi uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia em parceria com o Instituto Gallup, o CNPq e o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Foi definido um espaço amostral de 2.892 indivíduos em 20 cidades, seguindo perspectivas probabilísticas e estatísticas, então representava estatisticamente a população brasileira na época. O questionário possuía 27 questões abertas e fechadas. Essa pesquisa investigou os aspectos de níveis de interesse em ciência, divulgação científica, imagem da ciência e dos cientistas, papel da ciência e tecnologia na vida nacional e expectativas em relação às políticas de desenvolvimento científico e tecnológico. Os principais resultados apontados foram um alto nível de interesse, por outro lado, uma insatisfação com os órgãos de comunicação e divulgação científica, um desconhecimento dos avanços em ciência e tecnologia. Os cientistas eram vistos como pessoas úteis e cultas e sem interesses pessoais, e a imagem de ciência e tecnologia tinha um saldo positivo, considerando benefícios e também alguns dos seus malefícios. Já em relação à política nacional, foi considerada uma visão bem crítica com um atraso nessa área no país. O segundo caso foi realizado apenas em 2003, a partir de uma parceria da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Rede Ibero-Americana de Ciência e Tecnologia e o LabJOR. Essa pesquisa foi dividida em 3 partes, em Campinas, Ribeirão Preto e na capital de São Paulo, totalizando 1.063 entrevistados. Entretanto, não foram usados métodos estatísticos de seleção de amostra, então ela não tem uma validade de representatividade estatística da população naquele período. O questionário também era bem mais extenso, com 98 questões. Esse questionário foi elaborado em comum para ser aplicado em vários países da América Latina.
e também foi baseado em pesquisas desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. Os aspectos abordados nessa pesquisa foram o imaginário social sobre ciência e tecnologia, a compreensão de conteúdos científicos e os processos de comunicação social de ciência. Como resultados, foi apontada uma visão bem positiva de ciência, mas sem um otimismo superlativo, uma confiança principalmente nos cientistas universitários e, por outro lado, uma pouca informação sobre ciência e tecnologia, restrita à TV e à mídia escrita, e, por fim, uma falta de participação social nos processos coletivos e democráticos de decisão. O terceiro caso também foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas dessa vez com parceria do LabJOR, da Fiocruz e da Academia Brasileira de Ciências. Essa pesquisa foi feita em 2006, com uma amostra de 2.004 indivíduos, dessa vez sim com uma representatividade estatística da população. A estrutura do questionário também era bem menor, de 25 questões. Os aspectos abordados nela foram o grau de interesse, o grau de informação e as atitudes, visões e conhecimentos sobre ciência e tecnologia. Dentre os principais resultados, foi apontado que a maioria da população possuía pouco ou nenhum interesse no tema, boa parte da população era pouco ou nada informada no tema, o acesso a espaços científicos e culturais era bem escasso, o acesso à informação continuou restrito à TV, aos jornais e às revistas, e os cientistas não possuíam uma credibilidade tão alta entre os entrevistados, visto que foi apontado como o terceiro lugar de credibilidade entre 9 ocupações possíveis. Já a visão de ciência era positiva, mas ponderada, pensando nos benefícios e nos malefícios. O caso 4 foi realizado em 2007, novamente pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Rede Ibero-Americana de Ciência e Tecnologia e o LabJOR. Dessa vez foram empregados métodos estatísticos para escolher uma amostra representativa e dessa vez ela teve 1.825 indivíduos distribuídos em 35 cidades do estado de São Paulo, ou seja, foi uma amostra estatística em nível regional e não nacional. Esse questionário foi reduzido em relação à primeira tentativa desse grupo e ficou com 44 questões. Novamente, ele foi aplicado em diversos países da América Latina para ter um grau de comparação. Os aspectos abordados centraram no interesse e informação em relação à ciência, a valoração e as atitudes em relação à ciência e tecnologia, o nível de apropriação individual e social e a questão da cidadania e políticas públicas. Nessa pesquisa foi indicado um relativo grau de interesse e um grau de informação mediano, uma alta valorização dos cientistas, uma alta confiança nas universidades, nos centros públicos de pesquisa, novamente uma visão positiva, mas sem um otimismo exacerbado, e, por outro lado, uma pouca participação social, mas uma alta importância dada a essa participação por parte da população. O último caso analisado, de 2010, foi novamente iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, novamente com o Instituto Fiocruz como parceria e agora com parceria também da Unesco. A amostra, de novo, foi estatisticamente representativa da população brasileira e contou com 2.016 entrevistados. O questionário novamente tinha 24 questões. Foi seguida a mesma estrutura de 2006, focando no grau de interesse, grau de informação e atitudes, visões e conhecimentos sobre ciência e tecnologia. Comparando com a pesquisa de 2006, houve um aumento do grau de interesse e um aumento do grau de informação. Entretanto, o acesso a espaços científico-culturais continuou escasso. Novamente, houve pouco acesso à informação, restrito também à TV e aos jornais e revistas. Outra coisa que se manteve foi a baixa credibilidade nos cientistas, que eram apontados como o quarto entre 10 ocupações no nível de credibilidade. Continuou-se a visão de que a ciência traz benefícios, mas também traz malefícios. Apresentamos agora um quadro síntese elaborado pela autora sobre essas 5 pesquisas. Ao analisar essas 5 pesquisas, a autora apontou algumas limitações e alguns avanços dos estudos sobre percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil.
Inicialmente foi possível constatar um aprimoramento ao longo dos anos, mas houve uma séria descontinuidade temporal. Outro problema foi a ocultação dos fundamentos teóricos e metodológicos que serviram de orientação para a produção dos questionários. Além disso, elas se limitaram à apresentação dos dados sem uma análise e discussão muito profunda. Como ponto positivo, foi apontado que as pesquisas mais atuais de fato se preocuparam com a linguagem e com a estrutura do questionário para evitar conflitos e ambiguidades. Mesmo assim, a descontinuidade temporal e a falta de padronização metodológica resultou numa dificuldade de generalizações e comparações entre os dados. Mas o maior empecilho apontado pela autora foi que esses dados não têm sido utilizados diretamente para o ensino e para a produção de políticas públicas em relação à ciência e tecnologia. O terceiro capítulo é intitulado Aspectos Metodológicos e apresenta os detalhes sobre a elaboração do questionário, a definição da amostra, a caracterização da população, a capacitação dos colaboradores e uma análise do instrumento de pesquisa elaborado. Foram utilizados os seguintes autores como referência teórica. A elaboração do questionário foi dividida nas seguintes etapas: elaboração do tema, criação do teste piloto, criação da segunda versão e elaboração da versão final. O tema escolhido foi os medicamentos por conta de ser um tema comum ao cotidiano e acessível à população. Os aspectos abordados foram a confiança na indústria farmacêutica e nos medicamentos, o conhecimento sobre os riscos ao organismo, o conhecimento da questão das doenças negligenciadas ou inventadas pela indústria, a questão dos remédios de imitação e as patentes, e a influência dos interesses econômicos nessa questão. Em novembro de 2012, foi aplicada uma versão preliminar do teste. Foram entrevistadas 30 pessoas em 4 bairros diferentes de Maringá. Esse teste evidenciou alguns problemas do primeiro questionário. Por exemplo, linguajar muito técnico e incompreensível pelos inquiridos, excesso de alternativas em algumas questões, induções de respostas em certas questões e algumas incoerências entre o conjunto de questões colocadas. Esse teste piloto passou também por um processo de consistência semântica e resultou numa segunda versão. Nela, foram testadas algumas soluções para problemas evidenciados no teste piloto. Foi proposta uma solução de cédula circular e critério de classe de consumo para definir a renda dos participantes, algo que tinha sido consistente na primeira versão. Também foram corrigidos alguns termos muito técnicos para alguns mais cotidianos, como, por exemplo, usar remédio ao invés de medicamento, receita médica ao invés de prescrição médica, entre outras coisas. Algumas questões muito extensas também foram diminuídas para não gerarem confusão e foi adotado o uso da escala Likert para facilitar algumas respostas também. As induções evidenciadas em algumas questões foram retiradas e algumas correções de vocabulário, ambiguidades, coerências também foram corrigidos. O quadro seguinte foi elaborado pela autora e sistematiza as questões da versão final do questionário. Para a definição de amostra estatisticamente representativa, foi aplicado um método probabilístico de amostragem estratificada. Essa amostra foi construída a partir de indicadores retirados da estrutura demográfica do Censo Demográfico de 2010 da cidade de Maringá e recebeu uma análise fatorial para a produção de 5 áreas homogêneas, ou seja, 5 estratos. A tabela a seguir apresenta alguns dados selecionados sobre esses 5 estratos: o número de habitantes, a renda média e a escolaridade em cada um deles. Já o mapa apresentado mostra a localização de cada um desses 5 estratos homogêneos. A partir desses estratos,
foi feito o sorteio dos quarteirões ou pequenas unidades de área onde seriam feitas as entrevistas. A partir daí, seguiu-se uma ordem de sorteio e alternância dos domicílios a serem entrevistados e uma regra de seleção da pessoa a ser entrevistada no domicílio. A aplicação do questionário foi realizada em novembro de 2013 e contou com 551 pessoas. Isso representou estatisticamente a população do município de Maringá. A caracterização da área de estudo foi dada utilizando como referência o Censo de 2010 e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013. A cidade escolhida foi a cidade de Maringá, estado do Paraná, que possuía 357.117 habitantes. O PIB da cidade era dado em ordem crescente pela agropecuária, seguida da indústria e, por fim, o setor de serviços. O IDH do município era de 0,808, um valor bastante alto, sendo que ele vai de 0 a 1. Mais além, a cidade foi escolhida por ser um polo regional da área da saúde. Foi constatado que a cidade tinha, naquele momento, 19,2 profissionais da saúde para cada 10 mil habitantes. Isso é 4 vezes o mínimo recomendado pela OMS. Além disso, era a terceira cidade do estado com maior número de farmácias, tendo uma para cada 1.475 habitantes. Esse valor é 5 vezes o mínimo recomendado. Os colaboradores da pesquisa foram bolsistas de graduação da Universidade Estadual do Maringá. Eles foram selecionados e passaram por uma capacitação de 4 horas dividida em 2 dias. Além disso, durante as aplicações, eles tiveram acompanhamento de um supervisor em certos momentos. A análise da parte operacional dos resultados foi finalizada em janeiro de 2014, então houve um retorno e verificação de respostas que não haviam sido completadas ou poderiam ter sido equivocadas. Para tratamento dos dados, foram utilizados os softwares PAST e Permanova. Por fim, foi realizada uma análise quali-quantitativa usando o coeficiente alfa de Cronbach para evidenciar a consistência do conjunto de respostas. O questionário ainda passou por um novo processo de consistência semântica após a pesquisa. No capítulo 4, Resultados, Análise e Discussão, serão apresentadas as características das pessoas entrevistadas, as fontes mais utilizadas por elas, o grau de interesse, o grau de informação, a confiança na ciência e tecnologia dos medicamentos, a percepção crítica sobre esses e a valoração da utilidade desse para a vida cotidiana dos entrevistados. Todos esses resultados foram sistematizados pela autora em um quadro síntese. Além disso, a partir dos dados, a autora promoveu uma discussão entre a percepção pública de ciência e tecnologia dos medicamentos e a questão do ensino de ciências. Por fim, é apresentada a análise quali-quantitativa do instrumento de pesquisa. Como era de se esperar, boa parte dos autores utilizados na tese estão presentes nesse capítulo. Nos gráficos a seguir, são apresentadas as características demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida da população. Estão apresentados os gráficos de gênero, estado civil, faixa etária, escolaridade, renda per capita, classe de consumo de cada um dos 5 estratos. Em relação às fontes utilizadas pela população para se informarem sobre o tema, a maioria dos entrevistados apontou a internet como o primeiro lugar de fonte. Esse acesso ocorreu principalmente nos bairros centrais e nas pessoas com maior renda per capita e maior escolaridade. Já nos estratos 3 e 4, ela apareceu, mas em menor proporção. Um problema apontado pelo autor em relação a isso é que precisa-se de uma formação básica necessária para reconhecimento e avaliação crítica dessas informações.
Depois da internet, a segunda fonte mais citada foram os profissionais da saúde, sejam médicos, farmacêuticos, entre outros. As farmácias e os postos de saúde também foram apontados, principalmente nos bairros periféricos. Apesar da boa disponibilidade de oferta de serviço na cidade de Maringá, a autora aponta que ainda há uma distinção entre o centro e a periferia. No centro, as clínicas particulares são mais abundantes e, por outro lado, nos bairros periféricos, os postos de saúde eram um pouco mais escassos. A bula também foi apontada como forte fonte de informações sobre os medicamentos. Nos diferentes cruzamentos do interesse pelo tema com as questões de gênero, idade, residência e escolaridade e classe de consumo, notou-se que havia um maior interesse entre mulheres, idosos, residentes de bairros periféricos e das classes C, D e E, além de pessoas de menor escolaridade. A conclusão da autora em relação a isso é que o maior interesse aparece de forma proporcional à maior necessidade de acesso a esses produtos. Ao mesmo tempo, a maior carência, tanto de informação quanto de acesso a eles, faz com que esses públicos tenham mais interesse por esse assunto. O grau de informação científica da população sobre o tema dos medicamentos foi analisado de duas maneiras. Em primeiro lugar, uma autovaloração, ou seja, uma afirmação sobre o que a pessoa julga conhecer sobre o assunto, e por outro lado, o conhecimento de fato apresentado por elas a partir da concordância ou discordância com informações factuais colocadas. Os elementos postos à prova foram a questão das patentes, a diversidade de medicamentos para as mesmas doenças, o funcionamento das drogas de imitação, dos genéricos, a semelhança entre composição e resultados dos medicamentos e os riscos e cuidados envolvidos na manutenção destes. Dentre a autovaloração, os homens mais jovens com maior escolaridade e de classes de consumo mais altas, A e B, apontaram que julgam conhecerem mais sobre esses assuntos. Em contraposição, os grupos que mostraram de fato maior conhecimento sobre isso foram pessoas dos 35 aos 54 anos, das classes A e B, com escolaridade a partir do ensino fundamental e localizadas principalmente no extrato 4. Um importante apontamento da pesquisa da autora foi que havia pouca interferência da escolaridade na apresentação de conhecimento sobre o assunto. Ou seja, pessoas formadas no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior possuíam basicamente o mesmo grau de conhecimento em relação a esse assunto. Na concepção da autora, isso é reflexo da educação tradicional, que é conteudista, memorizadora e descontextualizada. Assim, ela pouco contribui para a formação efetiva de fato em relação ao assunto que faz parte da realidade direta das pessoas. A valorização dada pelas pessoas em relação à validade dos conhecimentos gerados pela ciência foi analisada da seguinte forma. Foi perguntado quem essas pessoas buscam em caso de mal-estar prolongado, quais são as suas atitudes em relação às receitas médicas, o quanto elas confiam nos medicamentos e qual é o grau de confiança que elas possuem nos genéricos, nos medicamentos similares, nos medicamentos manipulados, nas plantas medicinais e na homeopatia. Como resultado,
foi apontado que a confiança nos produtos da tecnociência é proporcional ao grau de escolaridade. Havia também uma desconfiança relativa a certos produtos também da tecnociência, como os manipulados e os similares, e a autora concluiu que isso, na verdade, era reflexo das pessoas não conhecerem exatamente o que era essa tecnologia, ou não ter reconhecido o nome. Já as plantas medicinais e a homeopatia foram vistas com bastante desconfiança. A autora, de novo, relaciona isso com um ensino descontextualizado. Uma das distorções da imagem da ciência é que ela é absoluta, única e infalível, e isso é refletido em relação ao grau de escolaridade das pessoas e a sua confiança em produto da ciência. Em relação à visão crítica sobre os medicamentos, ou seja, a parte negativa que os circunda, foram avaliados os seguintes elementos. Em primeiro lugar, o conhecimento das pessoas sobre os fatores que alteram a ação dos medicamentos, os benefícios e os riscos envolvidos nos seus consumos, a questão do prazo de validade e a leitura da bula. Novamente, o conhecimento foi proporcional à classe de consumo e à centralidade da residência das pessoas, ou seja, em bairros mais periféricos havia menor conhecimento desses fatores negativos. Em comparação com a autovaloração sobre o grau de informação, boa parte das pessoas mostrou que conhecia menos de fato do que considerava conhecer. Outra contradição também estava relativa ao prazo de validade dos medicamentos. Boa parte das pessoas apontou que verifica o prazo de validade, mas também havia pessoas que indicaram que consumiam medicamentos fora do prazo. Em relação à escolaridade ainda, apesar das pessoas com maior escolaridade apresentar maior conhecimento, não havia diferença em quem havia formação no ensino fundamental, ou no médio, ou no superior. Outro aspecto da pesquisa foi a valoração atribuída pela população aos medicamentos como aplicação útil para a solução de problemas e para a melhoria da qualidade de vida. Foi perguntado sobre a existência de tratamento ou cura para todas as doenças existentes e se isso um dia seria alcançado. Foram indagados também sobre a relação entre preço e maior tecnologia, ou entre preço e maior variedade de produtos, ou entre preço e maior qualidade dos medicamentos. Também foi abordado se a população conhecia os interesses econômicos relacionados à indústria farmacêutica, ou seja, a negligência de certas doenças, a prática de preços abusivos, entre outras. Em relação a tudo isso, foi notado que a população possui uma visão positiva da ciência, mas um pouco crítica, pois há um conhecimento parcial de certas interferências de mercado. Mesmo assim, essa visão crítica apareceu de forma bem pequena e parece muito mais nítida a ideia de que a ciência é neutra. Isso é uma outra visão deformada do conhecimento científico. A seguir é apresentado um quadro síntese de todos os resultados do questionário. Na seção seguinte desse capítulo, a autora faz a discussão entre percepção pública acerca dos medicamentos e as suas implicações ao ensino de ciências. O apontamento mais importante desse trabalho é que houve pouca diferença entre pessoas formadas no ensino fundamental, formadas no ensino médio e formadas no ensino superior. Além disso, boa parte da população carregava uma visão positiva e neutra da ciência,
E tudo isso culmina na questão de que o ensino tradicional é descontextualizado. Assim, a autora defende a necessidade de um ensino crítico, focado nas questões sociocientíficas, na alfabetização científica, na perspectiva ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e numa formação voltada para a cidadania de fato. Outro produto da pesquisa da autora é a construção de indicadores para um ensino alinhado com a perspectiva da alfabetização científica, em relação específica aos medicamentos. Esses indicadores estão apresentados no quadro a seguir elaborado pela autora. Após o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma nova análise quali-quantitativa do instrumento de pesquisa, ou seja, do questionário, para que ele fosse validado para essa e para posteriores pesquisas. Foi feita uma nova análise de consistência semântica que mostrou que o instrumento foi adequado. Por outro lado, foram apontadas algumas pequenas correções. A autora considerou que era necessário tirar a questão dos manipulados similares genéricos, uma vez que a ideia era comparar um produto da ciência, medicamento, com produtos não científicos, e assim tratar das plantas medicinais e da homeopatia já serviria. Além disso, a desconfiança nos manipulados e nos similares foi mais consequência de um desconhecimento desses termos do que uma não confiança num produto da ciência, segundo a concepção da autora. Ela também considerou importante diminuir algumas questões, mudar novamente alguns termos técnicos para alguns mais cotidianos e fazer algumas correções de vocabulário. A autora também submeteu os resultados a uma validação estatística para medir o desvio padrão, o coeficiente de variação e o alfa de Cronbach das respostas. Após essa análise quantitativa, 5 afirmações se mostraram bastante discrepantes da linha geral e por isso foram consideradas inconsistentes e sugeriu-se que elas fossem eliminadas. O capítulo 5, Considerações Finais, traz os principais apontamentos da pesquisa. Foi notado que as pesquisas sobre percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil possuem diversas limitações. Dentre elas, a dificuldade de comparação, a descontinuidade temporal, a não representatividade estatística, pouca preocupação com a elaboração de instrumentos de pesquisa, a ausência de uma avaliação da relação entre percepção pública de ciência e tecnologia e a escolaridade e a ausência de implicações desses indicadores ao ensino de ciências. No âmbito da pesquisa, existe uma tradição bem fraca de pesquisas quantitativas na área da educação, o que dificulta investigações dessa natureza. Portanto, as contribuições da pesquisa da autora foram justamente a elaboração de um instrumento validado e as reflexões da relação entre essa percepção pública e um subsídio ao ensino de ciências de fato. Em relação à pesquisa sobre percepção pública de medicamentos, foi apontado que a principal fonte de informação é a internet, seguida da farmácia, do posto de saúde e dos profissionais de saúde. Foi apontado que o maior interesse se manifesta em mulheres, idosos, pessoas da periferia, pessoas de menor escolaridade e pessoas das classes de consumo C, D e E, o que significa que o maior interesse está relacionado com a maior necessidade e maior vivência de situações problemas em relação a esse assunto. Em relação ao grau de informação, a pesquisa mostrou que as mulheres, as pessoas com mais de 35 anos, as pessoas provenientes das classes de consumo A e B e com escolaridade a partir do ensino fundamental são melhor informadas sobre a questão dos medicamentos. Na questão da confiança, foi notada uma valorização geral dos produtos da atividade científica, no caso, os medicamentos. E também foi notada uma visão salvacionista de ciência e tecnologia, presente, mas não dominante.
Por outro lado, as pessoas demonstraram pouco conhecimento sobre influências de interesses de mercado, riscos dos medicamentos e os cuidados necessários para que esses riscos sejam minimizados. A partir dos resultados desses questionários, a autora concluiu que a interferência da visão das pessoas tem mais a ver com a construção da mídia, com a vivência de situações problemas, e a escolaridade não interfere tanto, uma vez que pessoas com ensino fundamental, médio ou superior possuíam basicamente o mesmo conhecimento. Isso está relacionado com uma imagem deformada da ciência que é produzida a partir da educação formal. Essa traz uma questão da neutralidade, uma ideia de ciência infalível, única, absoluta, a ausência de uma visão crítica sobre esses assuntos, dentre outras ideias. A partir de tudo isso, a autora confirmou a tese. O nível de escolaridade dos inquiridos pouco ou nada influencia na percepção pública acerca da ciência e tecnologia dos medicamentos nos seus vários âmbitos, visto que o ensino de ciências atualmente é insuficiente para promover a aprendizagem que ultrapasse a abrangência conceitual, não possibilitando a compreensão crítica e consciente acerca dos medicamentos e de outras aplicações da ciência e tecnologia presentes em nosso dia a dia. Uma vez que foi constatado que o ensino tradicional pouco contribui para a análise crítica da ciência, a autora apresenta as questões sociocientíficas como um potencial para a reversão desse cenário. Para isso, também é necessário que o ensino se transforme como um todo e cumpra as seguintes condições. O docente precisa assumir um papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem, os conhecimentos prévios dos alunos, que são adquiridos ao longo da vida, precisam ser valorizados e discutidos na organização do ensino, a interação dialógica entre professores e alunos e entre alunos precisa ser um recurso principal utilizado pelo professor. As aulas e as atividades precisam ter uma diversidade de metodologias, recursos, materiais didático-pedagógicos para que sejam compatíveis com o ensino focado na reelaboração e na produção de conhecimento e também focalizados na questão da formação cidadã. E, principalmente, essas mudanças na prática docente precisam acontecer na formação inicial e continuada dos professores. Uma vez que, enquanto elas se desenvolvem numa tendência tradicionalista, é provável que os professores repitam e reproduzam essas práticas na sua atuação docente. A autora também produziu e apresentou alguns indicadores para subsidiar o ensino de ciências nessa perspectiva crítica. Para ela, são indícios quando o aluno é capaz de questionar a concepção da ciência como atividade superior, absoluta, única, infalível, ou quando ele é capaz de analisar criticamente a natureza da ciência da forma como ela é divulgada nos meios de comunicação, de forma reduzida, sensacionalista, estereotipada e recortada. Um aluno crítico também é capaz de questionar a ideia de que a ciência e a tecnologia vão ser capazes de resolver todos os problemas da humanidade e é capaz de refletir e questionar a concepção de que a prática científica é realizada de forma livre de valores e interesses externos à ciência. Dentre esses interesses, é importante ressaltar os fatores econômicos e os interesses de mercado. Outro indicador de formação crítica para a autora é quando o aluno é capaz de reconhecer que os medicamentos, assim como qualquer outro produto da atividade científica, não estão livres de outras implicações negativas. Em relação ao instrumento de pesquisa, a autora ressaltou a importância de todo o processo de produção do questionário, ou seja, o teste piloto, as análises semânticas e o tratamento estatístico em todas as etapas. O questionário foi validado, mas com pequenas alterações, e foi possível relacionar os dados sobre percepção pública de ciência e tecnologia acerca dos medicamentos com a questão do ensino de ciências. É isso. Agradeço a todas e todos que tenham assistido até aqui e espero sinceramente que essa sistematização tenha ajudado a difundir uma pesquisa dessa natureza que é bastante profunda e bastante complexa.